Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E aí, mais um dia, mais um devocional. Hoje é 16 de fevereiro de 2024. E aí, como que vocês estão? Bom, o secreto com Deus nos faz sentir o que fora dele jamais sentiríamos. Só quem já experimentou sabe o que eu tô falando. Amém? Vamos lá, o tema de hoje é Ouça a voz de Deus. Amém? Tá preparado para ouvir a voz de Deus? Afie aí os ouvidos, sentidos, para a gente poder ouvir a voz de Deus. Hein? Vamos ler lá em 1 João 4:1, que diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João aqui estava alertando, né, o povo, os cristãos da época e os de hoje, falando sobre os profetas que estavam pregando e falando mentiras, né? Não estava de acordo com o que estava na escritura ou com os exemplos dos outros discípulos de Paulo, né? Dos outros profetas verdadeiros que estavam ali, que estavam aqui na Terra, né? O livro de João, ele nos ensina, né? 1 João, ele nos ensina a ter obediência, a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus. E também fala sobre esses profetas, né? Confirmar a fé dos verdadeiros cristãos. Vamos ler o texto? Você já esteve no estádio de futebol ou naquelas festas da cidade onde há muitas pessoas e todas falam ao mesmo tempo? É um barulho imenso, né? Pois bem, ao estar num ambiente como esse, não é fácil produzir um diálogo saudável e importante. Afinal de contas, são muitas vozes juntas. Isso é verdade, não é, pessoal? Como que você consegue falar no meio de um tumulto, 1 milhão de gente? Não tem como. Você acaba falando gritando, você não ouve o que o outro tá falando, enfim, né? Complicado. Tratando-se do nosso relacionamento com Deus Pai, será que temos ouvido sua voz? Eu não quero trazer dúvida ao seu coração, mas desejo trazer ao seu entendimento que nem todas as vozes que você ouve são de Deus. Nem todos os apontamentos e direções são dados por Ele. Por isso, precisamos discernir aquilo que Deus fala e direciona das vozes que nos confundem. Então, nós temos que prestar atenção muito nisso, irmãos, muito. A própria palavra, ela é viva e eficaz, ela traz uma certeza muito grande quando nós lemos e tiramos daqui um ensinamento. Lá em Mateus 7:15, Jesus estava falando ali para os seus discípulos, né, pregando, falando, e ele chegou num ponto que falou sobre os falsos profetas. O versículo 15 do capítulo 7 de Mateus vai falar assim para você: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha que Jesus estava falando para os seus discípulos e pregando para aquela multidão que estava ali. Acautelai-vos, acalme-se, tome cuidado com os falsos profetas. Esses são vestidos disfarçado de ovelha, mas são lobos roubadores, porque ele veio roubar, principalmente a sua fé, a sua certeza em Cristo Jesus, né? Os tempos são difíceis. Quantas vidas angustiadas em seus dilemas, clamando para serem ouvidas e que de alguma forma são enfraquecidas por situações contrárias a ponto de se sentirem sozinhas e sem direção. Deus quer se relacionar conosco, trazer sua paz, alegria, cura para nossas feridas, nos orientar a cada dia para vivermos uma vida satisfeita.
Lá em 1 Coríntios 12, 10, vai falar que o discernimento é um dom. Então, irmãos, que nós possamos ter um direcionamento, discernimento, para quê? Para que nós possamos discernir entre o bem e o mal, não é mesmo? Durante muito tempo em minha vida eu fui silenciado, meus gostos não eram ouvidos e minhas vontades eram enterradas, às vezes até por mim mesmo. Tudo mudou quando me aproximei de Deus Pai, então perto dele pude ouvir sua voz sem gerar dúvidas no meu coração. Esse é o relato do pastor Júnior e é o relato de muitos que estão aqui, né? Até meu também, que quando nós estamos longe nós não conseguimos ouvir. A gente já falou aqui de um devocional sobre o segredo de Deus, né? Quanto mais pertinho a gente chegar, né? O sussurro de Deus. Esse era o tema, o sussurro de Deus. Quanto mais perto, porque sussurro você só ouve pertinho. Gritar, você vai ouvir longe. Mas aquela importância, aquele segredo, aquela palavra, quando quer falar com você baixinho, sussurrando, é só Deus que quer falar pro seu ouvido. E para estar falando próximo ao ouvido, nós temos que se aproximar de alguém. E principalmente de Deus, que essa é a intenção, né? Que vocês possam se aproximar mais de Deus, que você possa ouvir a voz dele, para que ele possa limpar seu coração. Deus quer nos relacionar conosco, irmãos. Se nós não dermos o espaço para ele poder nos relacionar com ele, não tem como. Como que você vai dar espaço para uma pessoa se relacionar contigo, se você não deixar? Como que você vai namorar com alguém se você não der espaço para a pessoa que está vindo te dar uma cortesia, falar com você? Se você não der espaço, ele vai embora, ele vai ficar lá, parado no canto dele e não vai vir até você. Mas quando nós damos o primeiro passo, Deus vai nos encontrar, Deus vai vir ao nosso encontro. Mas nós temos que ir primeiro, porque Ele está lá todos os dias. É nós que devemos ir ao encontro de Jesus, para nos libertar, transformar e mudar nossas vidas, para que nós possamos ouvi-lo. Porque todo sujo do pecado, sujo de todas as coisas mundanas, nós não vamos ouvir a voz de Deus, porque nós vamos estar surdo para o toque do Espírito Santo. Ele vai falar, sai daí, você vai falar, eu não vou sair daqui de nada, esse daqui é mentira, essa voz, larga essa bebida, não, para quê? Você não vai estar sensível à palavra de Deus. Então, quando nós começamos a desfazer das coisas mundanas, do pecado, nos arrependemos, direcionamos a nossa vida para Deus, começamos a nos consertar, trocar nossas vestes e melhorando após dias, Deus vai começar a falar com você. E Ele vai mudar, porque Ele quer trazer a paz, Ele quer trazer a alegria, Ele quer trazer a cura para nossas feridas. E as nossas feridas podem ser da alma, pode ser física, espiritual. Amém? Saiba que sua vida pode ter uma nova realidade hoje. Por isso, se desconecte das vozes à sua volta e dos barulhos que tentam distraí-lo. Pare por um instante, aproxime-se do Pai, sussurre nos ouvidos dele, ouça sua voz. Ele quer que você sinta quanto você é amado, cuidado, protegido por ele. Amém? Deus quer que você sinta tudo isso. Deus quer que você sinta que você é cuidado, que você não está só nesse mundo. Por mais que você não tenha nem pai, nem mãe, nem parente, mas Ele é o seu Pai. Se você deixar que Ele seja o seu Pai, Ele vai cuidar de você. Mais do que o próprio pai e a própria mãe. Eu sou mãe hoje e às vezes eu falo, acho que eu não sou uma boa mãe. Pelo cansaço do dia a dia, pelas coisas que nós temos que fazer, é um fardo pesado, grande, e mesmo assim eu amo a minha filha, eu faço tudo por ela, mas Deus, Ele vai fazer muito mais por você. Então essas vozes, irmãos, que às vezes a gente ouve e às vezes a gente acha que é de Deus, não é. Então nós temos que ter discernimento, e discernimento é um dom do Espírito para discernir entre o bem
e o mal. Se o que está falando conosco vem realmente do Espírito Santo ou não. Nós temos que ver, será que é isso que será que Deus faria isso? Você se faz essa pergunta. Às vezes nós estamos aí numa igreja, eu acredito em dons de revelação, mas às vezes a revelação que a pessoa está falando não é espiritual, em si carnal. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existem os falsos profetas. Em 1 João, né, esse texto que nós lemos, 1 João 4, calma aí, 1 João 4:1 vai falar muito sobre isso, vai falar principalmente dos falsos profetas. Também nós lemos Mateus 7:15, vai relatar ali, Jesus vai relatar quem são os falsos profetas. Então, cautelai-vos, meus irmãos, cautelai-vos e vedes que o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, e os falsos profetas estão se levantando. Para quê? Esse é o anticristo, para que você não creia em Cristo, para que você saia da presença dele, que a sua fé diminua. Tá entendendo? É isso que o inimigo quer para você. Vamos ler lá novamente, né? 1 João, pega sua Bíblia, acompanhe essa leitura em nome de Jesus. 1 João 4:1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso é verdade. Quantas coisas você tem visto aí? Tantas igrejas com pessoas que se diz pastores, ou apóstolo, ou presbítero, ou qualquer coisa dessa, que está enganando as pessoas, estão levando, em vez de levar para o céu, está levando para o matadouro. Tem que ter muito cuidado. A Bíblia aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus, ela está instruindo. Jesus falou: meu povo parece por falta de conhecimento, tem um conhecimento da palavra, não fica ouvindo só os pastores, não, irmãos. Eu tenho um pastor na minha igreja, eu assisto vídeos aqui no YouTube de pastores, de pastoras, ouço, mas eu sei discernir quem está falando dentro da palavra, porque eu pego a palavra para ver se eles estão falando a verdade, se eles estão falando de acordo com o que está escrito aqui, se está sendo usado pelo Espírito Santo ou não, se estão falando coerente. Tem muitos pastores aí falando coisas que não é para falar, coisa da carne. Coisa da carne é coisa do inimigo que usa a boca dele para poder falar. Versículo 2 diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. A Bíblia, irmão, ela tem 2000 anos e ainda é atualizada. Já está neste mundo. Já está neste mundo há muito tempo. Desde a época dos discípulos. Olha quanto tempo. Então aquele que é o contrário a Jesus e a Deus, esse sim vocês têm que ter cuidado. Já está no mundo. Nós que não estamos percebendo, irmãos. Filhinhos, olha o que João está falando carinhosamente. Com todo o coração ele fala: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os vossos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falem da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, aquele que está em vós do que aquele que está no... Maior é aquele que está em nós, em vós, do que está no mundo. Esse é Jesus
que está em nós. Então, que vocês possam crer no verdadeiro Deus, que vocês possam ser o verdadeiro crente, aquele que segue a palavra e que não segue os falsos profetas, que vocês possam discernir entre o bem e o mal. Primeira Coríntios, 1 Coríntios vai falar sobre isso. 1 Coríntios 12 vai falar sobre o discernimento, vai falar sobre acerca dos dons espirituais. Então leiam também sobre 1 Coríntios 12, vai falar sobre o discernimento de espírito. É um dom espiritual. Tem que pedir para Deus, Senhor, me dá esse discernimento para que eu possa distinguir entre o espírito e a carne. Quem é o bem, quem é o mal. Nós temos que pedir, irmãos. Nós temos que pedir, é dom do Espírito. Aqui, ó, a palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que você possa hoje ouvir a voz de Deus. Peça para Ele, em nome de Jesus, para que você possa ouvir a voz dEle. Que você possa se consertar, estar de frente a frente com o Senhor e ouvir a voz dEle. Amém? Que você possa compartilhar esse devocional, que você possa estar gostando desse devocional. Me fala se você gosta, se você lê a Bíblia, se você... Leia a Bíblia, hein, irmãos? Faça aí o devocional, afie os ouvidos, pede para os ouvidos espirituais que venham estar abertos para ouvir a palavra do Senhor e que você possa pedir o Espírito Santo para te guiar todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Tchau, tchau.